Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre transição de carreira internacional. Na realidade, não vou falar sobre mudar de carreira, né? Todo mundo que acompanha nosso canal sabe que eu sou engenheiro de proteção contra incêndio. E não estou falando aqui de você mudar da área de engenharia, mas estou falando de a gente mudar de ambiente, mudar de país. Quem me conhece há mais de 15 anos, ou mais do que isso, sabe que eu sempre falei, né, que o dia que eu me aposentasse do Corpo de Bombeiros de São Paulo, eu iria para Nova Zelândia. Então muita gente me ouviu falando isso por mais de 10 anos, porque há muito tempo, desde 2013, que eu fui para lá, tive uma experiência incrível no Campeonato Mundial de Rapid, onde fomos campeões mundiais. E eu, quando voltei de lá, eu coloquei na minha cabeça que assim que eu me aposentasse do bombeiro, eu iria morar fora. Me aposentei em 2018, fiz algumas tentativas de migração para a Nova Zelândia, cheguei a mandar perto de 40 currículos para lá. Recebi 2 propostas, né, mas iria ser uma mudança muito radical. A Nova Zelândia é um país maravilhoso, é um país que tem belezas naturais e a qualidade de vida lá é muito boa. Só que iria ser uma mudança muito radical, principalmente com relação a fuso horário, né? Porque é do outro lado do planeta e o fuso horário é invertido com o do Brasil, então qualquer tipo de negócios com o Brasil ficaria muito complicado. Mas eu tentei, não tive um sucesso fácil, não foi para lá que eu fui. E em 2021, eu vim para os Estados Unidos com a minha filha, só eu e minha filha. Minha esposa e meu filho não quiseram vir. Veio eu e minha filha. Assim que acabou a pandemia, os aeroportos abriram dia 8 de novembro, dia 9 de novembro nós estávamos viajando para os Estados Unidos. Foi uma experiência muito boa, ficamos aqui 45 dias e por 2 ou 3 vezes, né, eu senti Deus falando comigo que eu viria para os Estados Unidos. É óbvio que eu sempre quis vir para cá, né? Os Estados Unidos sempre na minha cabeça foi muito melhor do que a Nova Zelândia para migrar, porém na minha cabeça, né, limitada, eu achava que era impossível, porque realmente a migração para os Estados Unidos de maneira correta nunca foi fácil. Só que Deus falou comigo, eu fui numa igreja perto de Parkland e Deus falou literalmente comigo que eu viria para cá. Depois eu fui numa outra igreja aqui em Orlando e Deus falou comigo novamente que eu iria para cá, que eu viria para cá. E vários outros sinais que foram aparecendo na minha frente. E na hora que eu estava voltando, indo para o aeroporto, né, eu e minha filha, eu parei no posto para abastecer, para devolver o carro alugado. Entrei no posto para pagar, falei good morning lá para o atendente. E no mesmo momento o atendente começou a falar comigo em português, ele era brasileiro. E em 5 minutos de conversa eu contei minha vida para ele e ele falou para mim, não, você tem condições de vir para cá. Você, com o seu currículo, você tem condições de vir para cá. Se você pensava diferente, muda seu pensamento. Você tem condições de vir para os Estados Unidos de maneira legal. Eu voltei com isso, né, no meu coração, cheguei no Brasil, falei para minha esposa que Deus tinha falado comigo e que eu viria para os Estados Unidos. Aí ela me respondeu, bom, ele já falou com você, quando ele falar comigo, então a gente vai, né? E aí foram muitas orações, muito joelho dobrado, né, para a gente achar uma resposta para isso que Deus tinha colocado no meu coração. E em 2022 nós tomamos a decisão de vir para cá, baseado naquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu sabia que não ia ser um trajeto fácil, sabia que não ia ser barato, mas era o que Deus estava mostrando para eu fazer. Começamos e acreditamos nisso. Por várias vezes eu questionei Deus se eu estava no caminho certo e Ele sempre me mostrou que eu estava no caminho certo. E aí foi, 2 anos atrás nós começamos a vender tudo o que a gente tinha na nossa casa. Nossa casa era uma casa grande que nós demoramos 25 anos para construir e nós morávamos nela todo esse tempo. Nossos filhos cresceram nessa casa, essa casa era do meu pai e era do meu avô, então tinha um valor, né, tem um valor sentimental na nossa vida muito grande. Mas nós acreditamos nessa palavra e começamos a mudar a nossa vida. E começamos a vender. Então as pessoas iam na nossa casa e a casa estava vazia. Imagine você vender seu jogo de jantar, sua sala de jantar, 2 anos antes de você mudar e sem saber que data e quando isso seria. Então começamos essa parte muito difícil, né, só acreditando naquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. E fomos, tivemos vários contratempos nesse meio do caminho, né?
a gente veio sem os filhos, isso pesou bastante para a gente. Os nossos filhos ainda não estão morando fora dos Estados Unidos. O meu filho mora no Brasil, minha filha mora na Austrália. Então isso foi a parte mais difícil, né? Além da minha mãe e de todos os parentes aí que ficaram no Brasil. Então, mas nós acreditamos nisso e fomos em frente e continuamos com muito sacrifício, né? Nessa época aí, vendendo as coisas, ficando sem nada, né? Vendi minha moto, 6 meses antes de vir, vendi minha moto que eu adorava, né? Ainda bem que eu vendi para o meu irmão e vendo a cara dele de felicidade andando na moto, aliviava um pouco a nossa dor. Mas fui vendendo, fui me desfazendo de tudo e até chegar o dia de nós migrarmos para os Estados Unidos. E mesmo assim, né, esse processo ele não é fácil. Migrar para os Estados Unidos, vir para os Estados Unidos não tem a ver com BMW, não tem a ver com drone, não tem a ver com iPhone 17 Pro Max, até porque o iPhone 17 Pro Max que eu estou gravando esse vídeo, eu pago $3 por mês junto com minha conta telefônica. Então não é sobre isso, né? É muito mais que isso, é muito mais do que bens materiais. Para quem vive aqui, encontra uma outra qualidade de vida, uma outra condição de trabalho, né? As pessoas aqui, elas têm uma possibilidade de dar certo na vida, e quando eu falo dar certo na vida, estou falando da parte econômica, né? Ter uma casa, ter um carro, né? Isso é uma coisa comum aqui para as pessoas que trabalham, né? Que se dedicam a longo prazo. Não é comum no Brasil. Então, vir para cá tem muito mais, né, do que comprar bens materiais, porque a gente sabe que isso realmente não traz felicidade. Ajuda a gente no conforto, a gente vive uma vida muito confortável aqui, mas não é isso que faz uma pessoa largar tudo que construiu na vida e vir para cá. Voltando para o assunto de carreira, né, sou engenheiro de proteção contra incêndio no Brasil, aliás, sou engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de proteção contra incêndio e engenheiro de segurança do trabalho. Dirigia a GRS, Soluções de Engenharia, já há 7 anos, né? E fazia aí viagens pelo Brasil inteiro, profissionais. Todos os meses a gente estava viajando pelo Brasil fazendo perícia de incêndio. Eu ministrava aula em 6 universidades. Então eu estava num nível, né, profissional muito bom, né? Depois de muitos anos trabalhando na mesma área. Trabalhei 28 anos no Corpo de Bombeiros, o que abriu muitas portas para a gente, né? Muita oportunidade de conhecer a proteção contra incêndio. Então eu estava assim, que eu chamava no top da minha carreira, não tinha mais para onde ir, eu não conseguia dar mais aula na universidade, eu não conseguia mais fazer outros tipos de serviço, né? E então já não tinha mais para onde ir no Brasil, por isso que eu resolvi ir para os Estados Unidos. Qualquer mudança de trabalho para os Estados Unidos, você tem que dar um passo atrás na sua carreira, né? É natural, acontece com todo mundo. A carreira de engenharia, assim como medicina, enfermagem e algumas outras carreiras, dentistas, né? Que são mundiais, né? TI, que no mundo inteiro praticamente se fala a mesma coisa. Isso é mais fácil, mas mesmo assim, quando você vem para cá, o seu inglês não é perfeito, você não tem histórico nenhum, né? No Brasil eu tinha condições de financiar um aeroplano se eu quisesse. Aqui eu fui no banco pedir um cartão de crédito e a moça falou que ia me dar um cartão de $200. Pré-pago, eu tinha que depositar $200 e depois eu ia poder gastar os meus $200 num cartão pré-pago. Aí eu falei que era pouco, né? Eu já tinha dinheiro na conta do banco. Ela falou, não, mas fica tranquilo, daqui a 1 ano você volta e a gente vai ver se pode melhorar isso um pouco. Então essa é a vida do imigrante, você não vem para cá com o mesmo status e com a mesma condição financeira e com a mesma tranquilidade de quando você está no Brasil. Então eu vim para cá, na primeira semana, assim, eu ainda vim sem a minha esposa, depois eu voltei buscá-la depois de 20 dias. Na primeira semana, uma condição ruim, um hotel mais barato, carro, a gente comprou um carrinho aqui antigo antes de vir, então a condição era muito simples, comparado com a nossa vida no Brasil. Esse processo de imigração, ele acontece com todo imigrante. Eu conheço milhares de histórias, até antes de migrar para cá, né? Todo mundo passa por uma etapa de adaptação em que precisa ter estômago, precisa ter confiança no futuro melhor, e isso às vezes demora anos, tá? Estou aqui nos Estados Unidos há 4 meses. No segundo mês que eu estava aqui, eu consegui um emprego.
para fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Então, isso é fora da curva, isso é fora do normal, né? Por que aconteceu isso comigo? Porque eu vim para cá seguindo, né, a voz de Deus. Deus sempre esteve na minha frente, orientando para onde ir, o que fazer. Chegando aqui, eu apliquei para mais de 100 empresas nos Estados Unidos inteiro. Eu fiquei em Orlando, baseado em Orlando, começamos ali a alugar Airbnb, né, num canto, no outro, e apliquei, né, para mais de 100 empresas em todos os Estados Unidos, até em Seattle, que é o oposto dos Estados Unidos. E estava disposto a pegar o carrinho velho que a gente tinha comprado e ir até lá, né, se desse certo a entrevista, porque o que eu ia fazer com o carro que eu tinha comprado, né? Então, aplicamos e fomos chamados para uma empresa que trabalha com chuveiros automáticos. Uma empresa fantástica, um ambiente de trabalho fantástico, o salário dentro daquilo que eu esperava, né? E quando a gente vem passear nos Estados Unidos, que a gente vê as coisas, acha barato, né? Mas quando você ganha em dólar é ridículo, né? Comparado com o sofrimento que a gente tinha no Brasil, para juntar dinheiro e comprar um iPad, comprar alguma coisa, né, eletrônica, é uma discrepância gigantesca. Então, a gente começou a não gastar mais em reais, né, transformar o real, começou a gastar em dólar, mesmo com um salário que não é muito alto, é uma mudança de vida impressionante. O poder de compra de coisas materiais aqui nos Estados Unidos é fora do normal, não tem nada a ver com o Brasil. Por outro lado, quando você vai precisar de algum serviço, não é a mesma coisa. No Brasil é muito mais fácil você contratar uma pessoa para te ajudar em casa do que aqui. Aqui é realmente luxo, né? Então a gente deu um passo atrás nessas questões de contratação, de suporte e tudo mais. Então foi uma adaptação que a gente teve e a gente conseguiu então um emprego próximo de Orlando. Eu vivo a 28 minutos da International Drive, né? Antigamente eu tinha que planejar para ir para Orlando aí por 6 meses, comprar passagem financiada. Agora a gente está aqui à toa, vamos almoçar lá em Orlando. Então mudou bastante com relação a isso. Veja que eu não estou aqui para convencer ninguém para mudar para cá ou para qualquer outro país. Isso é uma coisa muito pessoal, não é para todo mundo que isso faz sentido, não é isso que eu estou fazendo aqui. Só estou contando a minha história para falar que é possível, se você tiver isso no seu coração, né? Se você colocar na mão de Deus e tiver a bênção dele, aí você vai conseguir. Porque eu vim para cá sem nenhuma garantia de emprego, sem sem saber o que ia acontecer, tá? Claro que a minha vida no Brasil continua, você trabalhar, a maioria dos serviços que eu fazia no Brasil já eram remotos, né? Então eu continuo dando aula em algumas universidades, não todas, né? Consigo colaborar com o time da GRS que está lá no Brasil, né? E um time maravilhoso que continua fazendo um trabalho do mesmo jeito, né, de quando eu estava lá. Então, eu estou aqui só para dizer que se você quiser, é possível. Ah, mas eu estou velho para isso. Olha, eu duvido que você está mais velho que eu. Eu tenho 57 anos. Eu migrei para os Estados Unidos com 57 anos. Meu nível de inglês era básico de conversação e continua. Aí eu consigo me virar em qualquer lugar, no restaurante, banco, todo lugar que eu vou, eu consigo me virar, me entender e resolver os problemas. Porém, profissionalmente, eu tenho que me esforçar, né? Tenho que me esforçar. Então, tem muita coisa pela frente para eu adaptar as minhas autorizações de trabalho dos Estados Unidos aqui. Eu já trabalho como engenheiro, eu já validei o meu diploma de engenheiro antes de vir para cá, né? Então eu sou engenheiro civil, né? Que também pode fazer o trabalho de engenharia de proteção contra incêndio aqui no Brasil, assim como aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Então eu me preparei, né, para vir para cá, eu não vim na louca, né? Eu entrei com um processo de imigração consular. Isso você faz do seu país de origem, não estava aqui com aquela tensão, será que vai aprovar, se não vai aprovar? Eu estava no Brasil e esperei esse processo que é trabalhoso, é demorado. Esperei no Brasil, né, sem muitos estresses, né? Agora, se você vem para cá e fica esperando isso aqui, realmente o estresse é muito maior. Você não tem autorização de trabalho, você não pode fazer nada aqui que te dê lucro e isso fica mais difícil. Então eu fiz isso do Brasil, né? Demorou, depois que eu iniciei o processo, foram 2 anos e meio para a gente estar aqui, né? Como eu disse, no meio desse processo teve várias
altos e baixos. Mas hoje estamos aqui trabalhando na mesma profissão que eu trabalhava no Brasil, fazendo projetos de chuveiros automáticos, né? Assim como eu fazia no Brasil. Estou tendo que reaprender alguns termos técnicos que aqui se usa diferente, né? Tem várias coisas que aqui é diferente. Por exemplo, aqui a maioria dos sistemas que eu faço de chuveiro automático, a água vem da rua direto. Você conecta no serviço público de água. Então você tem que ir lá verificar qual é a capacidade que o serviço público está te oferecendo. E esse é um teste prático mesmo de vazão e pressão do hidrante, que está ali disponível para você, né? E isso vai alimentar o seu sistema de chuveiros automáticos. Então eu já conhecia tudo sobre sistemas de chuveiros automáticos teoricamente, agora estamos aplicando bastante coisa e reaprendendo muita coisa, principalmente essa questão de utilização da água pública, tá? Bom, o que isso acrescentou para a minha carreira? Muita coisa. Conhecimento que eu estou aqui, já estou 2 meses trabalhando na empresa, o conhecimento que eu adquiri ali foi assim acelerado, porque eu já tinha o conhecimento básico de chuveiro automático, então estou aprendendo tudo muito rápido, né? E é uma empresa que, além de fazer os projetos, ela instala, né? Isso também amplia muito o nosso conhecimento, né? Eu não estou ligado diretamente aí à parte de instalação, mas você tem que o seu projeto não é aquele projeto que você aprova no bombeiro, né? Superficial, um anteprojeto. É realmente um projeto executivo com detalhes de parafuso, conexões e tudo mais. Então isso tem me ajudado bastante a conhecer cada vez mais dos sistemas de sprinkler. Então, para os meus alunos do Brasil, que continuam meus alunos, né, vão ter também um ganho de qualidade, porque o que a gente está conhecendo aqui, principalmente da NFPA 13, né, vai ajudar, claro, nas aulas, né, que a gente ministra ainda em algumas universidades e também nos nossos cursos aí pela internet. Se você não conhece os nossos cursos, acesse aí a nossa página, tem bastante curso lá sobre proteção contra incêndio e com certeza virão muitos outros cursos com base na experiência que a gente está tendo aqui, porque eu acho que faz sentido, né, a gente dividir o conhecimento que a gente está adquirindo aqui com os nossos alunos aí do Brasil. Tá bom? Então esse é o nosso recado. Se você tem aí o sonho de sair do Brasil, né, se você acredita que isso faz sentido para você, primeiro converse com Deus, veja se Ele confirma isso. Por várias vezes eu conversei com Deus e Ele me deu a resposta assim na lata, não foi interpretativa, né? Na lata mesmo, né? Teve um dia que eu estava indo para a igreja de manhã, num domingo de manhã, e eu perguntei: Senhor, hoje eu vou na igreja e eu estou angustiado com essa história de ir para os Estados Unidos, por favor, durante o culto me dá um sinal com a confirmação de que é realmente isso que eu tenho que fazer. E aí eu cheguei na igreja e eu tirei essa foto aqui, ó, dá uma olhada, eu tirei essa foto aqui na igreja. Você interpreta do jeito que você quiser. Essa foto aqui eu tirei na minha igreja depois que eu conversei com Deus para Ele me dar uma resposta. A explicação dessa foto é que era dia das crianças, né? Então isso estava lá na igreja, tá? Então é isso que a gente tem, essa experiência nossa aqui, estou compartilhando com vocês, de repente anima outras pessoas, né, a vir para cá. Como eu disse, em 2 meses eu já estava trabalhando, a gente alugou um apartamento aqui próximo da empresa, e isso fez com que a nossa vida ficasse bem tranquila. 15 minutos eu tô na empresa todos os dias e isso torna a rotina bem tranquila. 4 horas da tarde eu já saio da empresa, estou em casa, dá para curtir aqui essa região de Orlando, que é muito bacana, tá bom? Então muito obrigado aí por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o professor Silmar Sendim e te vejo na próxima aula.